Boa noite, pessoal. Eu venho aqui fazer um breve comentário de Provérbios 29 e versículo 15, que diz a palavra do Senhor: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Eu quero aqui deixar algumas verdades que eu encontrei nesse texto sagrado. E a primeira verdade está baseada sobre o perigo de deixar a criança entregue à vontade dela. Vejamos com isso o cuidado de Deus para com as próprias crianças, em querer Deus orientar os pais para que as crianças não venham se prejudicar, e colocando sobre os ombros do pai e da mãe a responsabilidade de transmitir ensinamentos sadios, salutares para a criança, já que é ciência de todos nós que uma criança, alguém diz que ela é um papel em branco, e cabe a nós escrever de maneira direita, correta, justa sobre esse papel branco, porque se escrevermos errado, não terá como nós apagarmos o erro que ali a gente escreveu. Então, não é bom, não é salutar, não é proveitoso, não é edificante, não é jubiloso deixar a criança entregue à vontade dela. Tem pai, tem mãe que deixa seus filhos à vontade, faz o que querem, não coloca limites no querer da criança, e isso na realidade trará prejuízos para a mesma, para a sociedade, para a família, para a igreja onde essa criança estará servindo a Deus. Então Deus recomenda a cada pai e a cada mãe a não deixar seus filhos entregues à vontade dos mesmos. Eu já ouvi pessoas dizerem: deixa a criança aí fazer o que quiser, é criança. Mas esse não é um conselho de Deus. Deus vê como perigoso, como algo ruim, deixar uma criança entregue à sua própria vontade. Eu costumo dizer, sou eu que costumo dizer, que o juízo da criança está em formação. Ela não sabe discernir entre o certo e o errado, entre o bom e o mal. E nós é que temos que passar isto para elas. A segunda verdade nesse texto sagrado que eu vejo é que o transtorno causado pela falta de disciplina na vida da criança, o transtorno causado pela falta de disciplina na vida da criança. Que transtorno é este? É trazer vergonha à mãe. Veja como é feio uma criança indisciplinada, uma criança que não tem educação, uma criança que não tem bons modos, uma criança que não sabe respeitar autoridades, sejam civis, sejam religiosas, uma criança que não sabe respeitar um professor, uma criança que não sabe respeitar pai, mãe, anciãos. Uma criança deste porte realmente causa transtornos para a sua mãe e também para o próprio pai. Isto é uma verdade, é lógico. Então, gente, tenhamos cuidado. Senhores pais, eduquem seus filhos, ou eduquemos os nossos filhos de maneira correta.
Antigamente, os professores seculares, eles tinham liberdade de educar as crianças e nenhuma criança se prejudicou. Hoje em dia, os professores seculares não têm liberdade de educar a criança de maneira correta, de maneira ética, porque os pais não dão este suporte para os professores seculares e até mesmo professores religiosos. A terceira verdade, gente, a disciplina e a correção dão estabilidade moral à criança e não darão no futuro trabalho à sociedade. Ora, toda criança que é disciplinada, toda criança que recebe correção, ela tende a ter uma estabilidade moral. Ou seja, haverá um desenvolvimento moral na vida desta criança. Esta criança aprenderá sobre o que é certo, sobre o que é errado, e isto através da disciplina e através da correção. Uma criança disciplinada, uma criança corrigida, ela não dá trabalho à sociedade, à família, à igreja. Ela se torna um bom cidadão, uma boa cidadã. A quarta verdade que eu encontro nesse texto, gente, é esta: a criança precisa aprender a se comportar. Ora, nenhuma criança nasce aprendendo a se comportar. Isto é um aprendizado, uma aprendizagem que ela conquistará no dia a dia da sua vida. E é preciso que os pais, que os outros membros da família, os familiares, é necessário que os professores seculares, é necessário que os professores da igreja, onde essas crianças aprendem também a palavra, possam ajudar a estas crianças aprenderem a se comportar, para não trazerem confusão à mãe, vergonha para a mãe no amanhã. E isto é lógico, não é do dia para a noite. Isso é algo lento, ora acertando aqui, ora errando acolá, mas a criança vai aprendendo justamente a se comportar no dia a dia. A quinta verdade, a correção com limites nunca prejudicou ninguém. Nunca você ouvirá alguém dizendo: eu fui corrigida com limites e isto nunca me prejudicou. Eu já tenho ouvido testemunho, palavras de pessoas que chegaram a professar que nunca a correção lhe ofertada pela mãe e pelo pai trouxe-lhes prejuízos, mas só houve algo de bom, algo louvável na vida delas. Então, grave esta quinta verdade: a correção com limites nunca prejudicou ninguém. E o que foi que aconteceu? Antes, as ajudou a tornarem-se boas pessoas. Correção com limite não traz transtorno para a pessoa que é corrigida. Correção com limites ajudará a criança a se tornar um bom cidadão. Não é o Estado que tem que educar, não é o Estado que tem que corrigir. Quem tem que corrigir são os pais, porque se os pais corrigirem seus filhos, o Estado não precisará corrigir. O que o Estado está querendo é deixar que as nossas crianças sejam livres para fazer o que quiserem e se tornarão crianças sem ética, sem bons modos, sem uma boa conduta, sem um bom comportamento. Enfim, teremos uma sociedade muito mais arruinada do que já temos hoje em dia. A última verdade que eu vejo nesse texto é que a criança tem tendência a aprender
o certo, mas também o errado, se deixar à toa. Então a criança, ela tem esta capacidade de aprender. Ela pode aprender o certo, aquilo que é bom, aquilo que é louvável, aquilo que é edificante, aquilo que trará benefícios tanto para ela como para a sociedade, mas ela também tem a tendência de aprender o errado, se deixarmos ela à toa. E criança não foi feita para ficar à toa. Criança vem ao mundo para ela ser trabalhada, para ser moldada, para ser podada, tirar aquilo que não é bom e não é louvável, e deixar aquilo que é bom, louvável, edificante na vida dela para ajudar outros. Que o bom Deus nos ajude, que as nossas crianças de hoje, elas não possam ser deixadas à toa, que nós não deixemos os nossos filhos, as nossas crianças fazer o que quiserem fazer, porque senão elas crescerão sem rédeas, e não é isto que Deus quer. Deus quer que sejam boas crianças, para quando chegar na fase da adolescência, continuarem sendo bons adolescentes, quando chegar na fase jovial, serem bons jovens, e chega na fase adulta, logicamente também sendo bom adulto. Que o bom Deus ajude a todos e fiquem na paz do Senhor.